Graça e paz. Eita, mãe. Todos têm lição aí de hoje ou não? Quem tá sem, ergue a mão. Ixi, aí, pastor. Quem tá sem, ergue a mão aí, pra gente ver. Olha lá. 1, 2, 3, 4. Mas você tem aí, pastor? Tem só uma? Então. Ó, você, ó. Você, ó. Então hoje vamos estudar a lição 8. Lição 8. Hoje nós vamos ver os escritos paulinos, né? Nós fizemos aí, né? Começamos com interpretação bíblica, depois fomos para os 4 evangelhos, estudamos Atos. Depois agora nós vamos ver os escritos paulinos, né? Que daí vai começar ali de Romanos, né? Ele vai começar ali as cartas paulinas. E ao final desta lição você deverá ser capaz de descrever as principais características das cartas às igrejas. Todos nós sabemos, né, que Paulo talvez foi o maior influenciador, né, o maior escritor do Novo Testamento, né? E até hoje as suas cartas, né, são as mais influentes, eu creio assim, do Novo Testamento para nós, né? Ela compõe muitos temas, né, acerca de justiça, reconciliação, justificação, reconciliação, defesa do evangelho. Então, coisas que são, né, a base, né, que nós temos, né, do que é o cristianismo, né? Então, nesta manhã nós vamos estar estudando um pouco sobre esses escritos paulinos, né? E o primeiro ponto que nós vemos aí são a síntese das cartas, ou seja, quais eram as datas, né, os locais, quais eram os propósitos e os temas que foram escritos nessas cartas. Então esse quadrinho que nós temos aí, ele vai apresentar de modo sintético dados relevantes sobre as cartas paulinas. Como eu disse, isso aqui é bem interessante, né, nós estarmos sempre estudando, sempre olhando, para aprendermos coisas novas, coisas que eu não sabia, né, como as datas certinhas aí eu não sabia, né, até fazer esse estudo. Não sabia também o local de todas. Então, essa é a importância de nós olharmos isso aqui e nos atentarmos para essas cartas. Então vamos lá. A primeira carta que nós vemos aí, né, que Paulo escreve, é Romanos, né? Ali depois, né, de Atos. Então a gente vê que a data que foi escrito foi o ano 55 depois de Cristo, olha só. E o local foi Corinto. Quantos aqui já sabiam disso? Vocês sabiam? Sabia? Não, eu também não sabia também não. Eu fui descobrir depois que eu li. E qual que era o propósito de Romanos? Quando nós lemos Romanos, nós vemos que ali tem várias, né, vários versículos, né, nos capítulos ali que até hoje trazem, né, muitas discussões acerca de justificação, né, pela fé, acerca da salvação, né, e o propósito era defender um ensino fundamental do cristianismo e a sua missão, a justificação por meio da justiça de Deus em Cristo. E os temas eram fidelidade, justiça, reconciliação e fé. Já em 1 Coríntios foi escrito também no mesmo ano, né, 55, mas foi escrito em outra cidade, né, que era Éfeso. E o grande propósito dessa carta era explicar que Jesus Cristo crucificado, que personifica o Evangelho, é a origem da unidade, do serviço e da esperança da igreja. E os grandes temas ali, a gente vai ver que ali havia muitas divisões, né, ali na igreja. A gente vai ver Paulo tratando ali, né, que um dizia que era de Apolo, outro de Cefas, né, e outro de Cristo, né. Aqui quem lembra dessas passagens, né, vão ver que essa igreja ela estava muito dividida em torno de pessoas, de personas, né, de personagens, de pessoas ali que eram os pregadores da época. Como até hoje nós vemos, né, que tem pessoas que falam assim: "Ah, não, eu sou do pastor tal", né, sou do pastor da Assembleia de Deus, eu sou do pastor da Igreja Batista, sou do pastor da, né. Então, até hoje nós vemos discussões acerca de personas, de pessoas. Todo mundo. E é justamente
isso aqui que Paulo vai tratar, né? Ele vai falar, não, todos somos de Cristo, né? Não tem dessa, eu sou de um apóstolo ou um pastor, não. Todos somos de Cristo. Então, Paulo ele trata sobre as divisões, sobre a conduta cristã. Nós vamos ver também que essa igreja, lembra dos estudos que nós fizemos aí, né? Ela tinha uma conduta, né, que a gente vê que não era a conduta correta. Né? A gente vai ver que tinha ali pessoas ali, não sei se é quando tem uma madrasta, não sei como que é o nome da pessoa, que eles se relacionavam com a madrasta, né? Tinham pessoas que se relacionavam. Então eles tinham uma conduta ali que realmente era vergonhosa, praticada na igreja. Nós vemos que havia divisões, que haviam brigas, que havia imoralidade. Então, né, até o livro que nós lemos isso daqui, era uma igreja complicada o nome, porque realmente era uma igreja muito complicada. Então, Paulo também trata sobre a conduta cristã, sobre o culto e sobre a ressurreição. Já em 2 Coríntios, Paulo ele já vai vir, foi escrito em 57, o local já é outro também, Macedônia. E Paulo leva a congregação de Corinto a considerar o seu ministério como sendo verdadeiramente uma obra de Cristo entre eles. Paulo ele vai defender o seu apostolado, né? Muitos acreditavam que Paulo não era apóstolo por ele não ter ali sido escolhido entre os 12. Né? Então aqui a gente tem que entender essas cartas paulinas. Então em 2 Coríntios, Paulo ele vai defender o seu apostolado. Ele vai falar assim, não, mas então, vocês acham que eu não sou apóstolo? Só por causa que eu não estive entre os 12? Então ele vai vir provar que realmente ele é um apóstolo credenciado por Deus. Não que ele mesmo se auto-intitulou, como hoje nós vemos vários apóstolos por aí. Né? Até hoje, então, tem pessoas que se dizem apóstolos, né? Não, eu sou apóstolo de Deus, eu sou isso e aquilo. Não, Paulo ele vai mostrar suas credenciais por Deus. Não, eu sou realmente um apóstolo de Deus por causa disso, daquilo. Então ele vai tratar justamente sobre isso. E os grandes temas eram também reconciliação, ofertas e a defesa do seu apostolado. Gálatas foi escrito no ano 54. O local foi em Gálatas mesmo, né, na Galácia. E demonstrar que a fé em Cristo opera tanto a justificação quanto a santificação. E aqui também ele vai falar sobre apostolado, sobre a justificação pela fé e sobre a santificação. Efésios, né, Efésios é uma das cartas mais usadas da igreja, né, eu falo, né, onde Paulo lança muitos fundamentos sobre a igreja, como a igreja deve ser, o que a igreja deve ter. Foi escrito em Roma. E Paulo demonstra que o batismo une todos os cristãos e que a salvação é mediante a graça e os dons são para edificação do corpo de Cristo. Ele vai tratar justamente sobre isso, né? Sobre o corpo de Cristo, ou seja, a igreja, a unidade do corpo de Cristo. Quais são os dons, né? Como que nós exercemos os dons ainda nos dias de hoje dentro da igreja. E os temas eram a base e a manutenção da unidade do corpo de Cristo. E até hoje nós vemos que, né, nós precisamos de manutenção nas nossas igrejas. Né? Nós precisamos sempre estar olhando o que está acontecendo, assim como hoje depois vai ter uma assembleia, vai ter uma manutenção. Então isso até hoje nós vemos, né? E Filipenses foi escrito, né, e nós vamos ver entre 50 e 60. Aí nós vamos ver o locais Corinto, Éfeso, Cesareia, Roma. E o grande propósito dessa carta era a vida cristã deve espelhar o exemplo de Cristo e que apesar das provações o crente deve sempre experimentar da alegria em Cristo. E aqui ele vai falar sobre alegria, humildade e gratidão. Em Colossenses, foi escrito 61 e 63, né, entre 61 e 63, foi escrito em Roma. Ali o grande propósito era afastar a congregação de Colossos da heresia e dirigi-los à verdade sobre Jesus e sua obra salvadora. Por meio de Cristo, tudo foi feito. E o grande tema ali era advertência contra a heresia, supremacia de Cristo e a vida cristã. Ali quando nós olhamos Colossenses 1, né, Paulo justamente vai trazer sobre isso, né, sobre a supremacia de Cristo, né, sobre a sua suficiência. Né, ele vai falar, ele é a imagem do Deus invisível. Né? Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Nele são todas as coisas. E foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Então nós vamos ver então que aqui Paulo ele vai falar justamente sobre a supremacia de Deus, que ele é antes de tudo subsistir. Que ele estava com o Pai, né, lá na criação e antes da criação. Em 1 Tessalonicenses, foi escrito, a data foi 50, foi escrito em Corinto.
E ali ele vai tratar sobre restaurar a relação com os cristãos tessalonicenses após a perseguição ter separado Paulo e seus colegas da congregação. Os temas é perseguição, volta de Cristo e a vida cristã. Em 2 Tessalonicenses nós vamos ver Paulo tratando muito sobre isso também, né, que é o retorno de Cristo, a volta de Cristo, né? E até hoje o 2 Tessalonicenses é usado, né, para falar sobre a volta de Cristo, né? Um dos textos mais usados, né, quando você pega 2 Tessalonicenses capítulo 2, né, ali ele vai falar tudo que vai acontecer, né? Ah, vai ter tribulação ou não vai ter? Então, em 2 Tessalonicenses, Paulo trata sobre isso. E ele fala que vai ter tribulação, né, que vai haver perseguição, né, que vai haver o quê? O manifestamento do anticristo. Então, Paulo ele vai tratar sobre essas coisas em 2 Tessalonicenses. E ele quer corrigir compreensões erradas a respeito do retorno de Cristo, que até hoje nós vemos compreensões erradas, né? Muita gente falando assim, não, vai ter arrebatamento antes de Cristo, né, antes da tribulação, muita gente fala. Muita gente acha que o arrebatamento é como naquele filme, né, esqueci o nome. Acho que é arrebatamento mesmo, né, o filme. Deixados para trás, né, que, não, vai estar todo mundo, Deus vai puxar, né, como é. Muita gente acha que é daquele jeito, até hoje. Mas por quê? Porque não leem a Bíblia. Se você ler, Paulo vai falar, não vai ser assim não. Nós vamos passar pela grande perseguição, nós vamos ter tribulação. E muita gente se confunde nessas coisas e acha que não, vai ser daquele jeito. Que nós não vamos passar, não. Antes da tribulação, Deus vai vir e vai buscar, como foi, né, como é nesse filme. Antes, né, de tudo acontecer, Deus vem por... Não, nós também vamos passar por tribulações. Então, esse aqui é só uma síntese dessas cartas, né, e a importância de nós entendermos, né, as datas, os locais, os propósitos e os temas. Isso aqui é muito interessante, né? Eu gosto muito de estudar essas coisas assim que vem mais nesse cunho teológico, uma coisa mais aprofundada, que dá realmente um alimento mais sólido para nós, porque muitas vezes a gente só está no raso, né? Muitas vezes a gente não sai daquilo que é superficial. Não que ler a Bíblia seja superficial, tá? Mas só que às vezes a gente lê a Bíblia, mas nós não sabemos nada do que a gente estamos lendo. Justamente isso aqui, quais foram os locais, quais eram as datas, né? Então é interessante nós termos esse aprofundamento, né? Saber realmente essas coisas que talvez quando nós lemos a Bíblia, passamos olhos, a gente não temos essa compreensão. Então essa é a importância de nós estudarmos mais profundamente, para nós termos uma boa apologética, né? E isso aqui vai falar justamente agora, né? Paulo ele vai tratar sobre a apologética, né, dele também, né? Do seu encontro com Deus, do seu encontro com Cristo, né? E nós também temos que termos isso bem fundamentado, né? Porque se uma pessoa perguntar por que você crê, porque sim. É muito raso, né, nós falarmos isso, né? Mas eu quero saber, me dê bases, o porquê que você crê. Nós vamos ver que Paulo ele trabalha dessa forma. E aí na página 32, né, nós vamos ver Paulo revelado por Paulo. É impossível falar das cartas de Paulo sem abordar questões do próprio autor. É inquestionável o fato dele ter sido o mais influente de todos os apóstolos. E ele demonstra total entendimento da sua fé, quem estiver anotando aí, da sua fé em Cristo. Então, olha só, isso que eu falo, a gente temos que termos um entendimento da nossa fé, o porquê que eu creio, né? Eu creio só porque eu creio, porque eu vim de uma família que era evangélica, eu vim de uma família cristã, mas eu quero saber, me dê bases, o porquê você crê. E nós vamos ver que Paulo ele está sempre fundamentando a sua fé. Nós precisamos termos uma fundamentação da nossa fé, o porquê que eu creio. Por que eu venho à igreja? Por que eu estou aqui? E observe o texto abaixo e anote nos espaços o que ele disse ao seu próprio respeito. Em vermelho são revelações teológicas, né? Olha só, aqui em Gálatas, né, aqui é Gálatas 1, do 11 ao 24, nós vamos estarmos lendo então do 11 ao 24. Aí depois você vai poder estar então anotando o que Paulo está falando dele mesmo, né? Aqui vai ter, Paulo ele vai estar falando dele mesmo e nós vamos anotar aquilo que nós achamos aqui nesse texto. Versículo 11 ele diz, mas irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim anunciado não se baseia nos homens, porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por uma revelação de Jesus Cristo. Pois já ouvistes como
era o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia violentamente a igreja de Deus, tentando destruí-la. E no judaísmo eu ultrapassava muitos da minha idade entre meu povo, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Quando Deus, porém, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, se agradou em revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei ninguém. Também não subi a Jerusalém para encontrar os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Cefas e passei 15 dias com ele. Mas não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Sobre tudo isso que vos escrevo, declaro diante de Deus que não estou mentindo. Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. E eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo na Judéia. Apenas tinham ouvido dizer: aquele que nos perseguia agora prega a fé que antes tentava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Olha só, então Paulo aqui ele está, falando aqui para esses irmãos. Olha só, o porquê que eu sou um apóstolo, Qual que foi a revelação que eu tive? Foi de outros apóstolos? Eu não andei com os outros 12, mas só que ele está falando assim, mas só que eu tive a revelação do próprio Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, mas o recebi, olha só o que diz o verso 12, porque não recebi de homem algum, nem me foi ensinado. Olha só o que Paulo está dizendo. Olha só, eu estou aqui defendendo, depois vai defender ele em 2 Coríntios, o seu apostolado. E o que ele está dizendo é isso, olha só. Muitas vezes as pessoas falavam assim, não, esse aí não andou com os 12, esse aí não esteve ali com Cristo, caminhando, sendo discipulado por Cristo na época que ele esteve aqui na terra. Mas só que ele vai dizer assim, olha só, talvez vocês tenham isso contra mim, mas só que deixa eu falar uma coisa para vocês, o que eu recebi não foi de homens, não foi desses apóstolos, não, eu recebi diretamente de Deus. Foi Ele que me chamou, mas eu recebi por uma revelação diretamente de Jesus Cristo. Então aqui nós vamos ver que Paulo ele está falando ali, em primeira pessoa também, ele apesar dele escrever, está escrevendo em terceiro, ele se coloca no texto, e ele está falando dele mesmo. E aqui nós vamos ver que Paulo ele vai falar várias coisas. Então aqui é para nós observarmos esse texto e anotar nesse espacinho que tem aí do lado o que ele disse a seu próprio respeito. Então vamos anotar. O que vocês verem aí, vocês podem estar anotando. Não precisa ser coisa grande, tá? Eu só coloquei assim que ele, o que eu vi que ele colocou é que ele era pregador dos gentios, uma coisa que ele fala dele mesmo. E outra coisa é que glorificaram a Deus por sua causa. Então assim, coisa simples, coisa rápida, não precisa, colocar tudo. Então vocês vão poder estar colocando aí o que vocês verem aí de interessante. Podem anotando aí. Amém? Todos anotaram? Eu espero que sim, 3, teologia paulina, Agora nós vamos ver, então, a teologia de Paulo, Uma coisa, assim, mais fundamentada, Um estudo mais profundo. Nós vamos ver, então, que um exemplo da importância da teologia desenvolvida por Paulo está no fato de que o movimento da Reforma, no século XVI, tem sua propulsão na releitura das cartas paulinas e a teologia que desenvolvida a partir delas, Quando nós vemos ali na Reforma protestante, esse grande movimento ali por Lutero, nós vamos ver que
o que realmente ali, quando vira a chave da reforma, é justamente quando Lutero lê, mas o justo viverá pela fé. Né? E naquela época a Igreja Católica pregava o quê? Que o justo viveria pelo quê? Pelas obras, né? Que eles deveriam, né, pagar o preço para herdar o reino dos céus, né? Então eles tinham que comprar a sua salvação. Mas só que aí, né, e naquela época também, né, não tinha Bíblia traduzida, né? Não tinha Bíblia traduzida, e não eram todos que tinham acesso às Bíblias. E era escrito em latim, né? Não era, e era escrito em latim e não tinha em sua tradução. Ali, né? Aí o que Lutero faz? Ele pega e começa a traduzir essa Bíblia. Ele começa a traduzir, ele começa a ler, ele começa então a encontrar esses escritos, e ele fala assim, olha só, o que estão pregando não está certo. Eles estão falando que nós temos, né, que tem que comprar a salvação, como se fosse um pedacinho do céu, né, como se fosse um terreno. Como que era o nome mesmo, pastor, que vendia? Indulgências, eles vendiam indulgências. Então, era isso que eles pregavam na Igreja Católica. E até hoje nós vemos isso, né? Muitas pessoas falam, não, compre isso aqui, que Deus vai te abençoar. A rosa sagrada, o anel abençoado. O paninho sagrado, né? Até hoje nós vemos. E é justamente isso que eles faziam. Então, aí Lutero começa a ler, né, esses escritos paulinos, mas o justo viverá pela fé, né? Que não é por obras, mas é pela graça, né? Mediante a fé em Cristo Jesus. Então ele começa a ler, e é justamente aí que começa essa grande reforma. Aí ele vem com as 95 teses, aí começa, né, tudo ali, né, aquela luta, aquela batalha, começa todas as perseguições. E hoje nós estamos aqui, né, nós somos protestantes também, né, igreja protestante, não somos, né, tão tipo, reformados, mas tudo, né, que nós temos hoje é muito por causa daquela reforma que começou ali. Porque esse homem ele teve coragem, né, de expor, foi perseguido, teve que fugir, né, e também aqueles que estavam com ele foram perseguidos pela Igreja Católica, mas só que eles não negociaram, né, eles viram a verdade e foram até o fim, falaram, não, nós vamos crer no que está escrito, que o justo viverá pela fé. Né, e quando nós olhamos os 5 pontos ali, né, da reforma, a gente vai ver justamente que eles vão falar isso, né, sobre a graça, né, sobre a justificação pelo meio da fé, somente Cristo, né, que não é pagar. O que vai fazer a minha salvação realmente ser eficaz não é eu vir na igreja todo domingo, né? Não é eu dar o meu dízimo, não é eu ficar comprando minha salvação, mas o que realmente vai fazer eu ser salvo é somente Cristo, somente a fé em Cristo. Somente a fé, né? Somente Cristo, somente a Deus toda a glória, são, né, os pontos ali, né, da reforma. E a fonte de Paulo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas, irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim anunciado não se baseia nos homens, porque não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por uma revelação de Jesus Cristo. Paulo faz incisivas e contundentes declarações de fé. Veja alguns exemplos dentre muitas coisas que ele declarou crer. Uma convicção de fé de Paulo era que a salvação é mediante a fé em Cristo e não por obras. Olha só, Gálatas 2,16, quem tiver com a sua Bíblia aí, vamos só pular lá rapidinho para nós vermos essa referência. Então a salvação é mediante a fé em Cristo e não por obras da lei. Gálatas 2,16, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo, em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Ou seja, não que a obra não seja importante, né? Até que fala que a fé sem obras é morta, mas porém a obra nela si mesmo não justifica ninguém. A pessoa achar que somente pela obra ela vai ser salva, somente, né, ela vindo na igreja, somente ela fazendo os deveres religiosos, vamos dizer, ela vai ser salva, não. E tem pessoas, né, como eu falei aqui no domingo que eu preguei, tem pessoas que vão passar a vida toda dentro da igreja,
né, fazendo trabalhos da igreja, servindo a igreja, porém naquele dia vai ouvir: afaste-se de mim, pois eu nunca o conheci. Ele vai dizer: mas Senhor, em seu nome eu fiz tantas coisas. Senhor, em seu nome eu enchi igrejas, em seu nome eu discipulei, em seu nome eu levei pessoas ao altar. Mas Jesus vai dizer: mas você nunca me conheceu. O que eles estão levando para Jesus é o que? São obras. Mas pela obra nós não somos justificados. É mediante a fé. E a salvação é pela graça e não por boas obras. Efésios 2, 8 ao 10. Vai dizer assim: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E todos pecaram e precisam da graça de Deus. Outra convicção de fé de Paulo: que todos pecaram, não tem um sequer que seja perfeito, que pode falar assim: não, eu não tenho pecado. Então todos pecaram e precisam e carecem da graça de Deus. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É o que vai dizer. Outra convicção é que quem está em Cristo é uma nova criatura e não mais sofre condenação. 2 Coríntios 5,17. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Romanos 8,1 vai dizer: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Olha isso aqui. Então, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, isso aqui tudo isso aqui que a gente está lendo, deve ser a nossa convicção de fé. Isso aqui deve ser a nossa convicção de fé. Quando alguém perguntar: por que você crê? Porque a salvação é mediante a fé em Cristo Jesus e não por obras, porque a salvação é pela graça, porque todos pecaram e precisam da graça de Deus, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura e não mais sofre condenação. Isso deve ser a nossa convicção de fé. É nisso que nós devemos estarmos concentrados, é nisso que deve estar na nossa mente. Por que eu sou salvo? Sou salvo por mim mesmo? Não, eu sou um pecador. Eu sou salvo mediante a fé em Cristo Jesus, porque Ele pagou pelos meus pecados, ou seja, eu tenho convicção, eu tenho uma base, eu tenho meus fundamentos, né, como nós falamos ontem na nossa reunião, que nós precisamos termos fundamentos. É o que nós precisamos. Outra convicção é que Jesus ressuscitou e sem a ressurreição nada faz sentido. 1 Coríntios capítulo 15. Do verso 3 ao 5 diz assim: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu ali depois aos apóstolos. Então, tudo isso que nós estamos falando só faz sentido porque Ele ressuscitou. Porque senão não faria nenhum sentido nós estarmos aqui. Então, se nós não cremos que Jesus ressuscitou, que realmente Ele vive até hoje, não faz nenhum sentido nós estarmos aqui nessa manhã. E também nós devemos crer na inspiração, né, que nós já falamos aqui, né, que toda a Bíblia é inspirada por Deus, apesar de ter sido escrita por homens imperfeitos, né, de homens falhos, mas só que nós cremos que ela foi inspirada e nós cremos que ela é fiel. Nós cremos na infalibilidade das Escrituras. 2 Timóteo 3, 16. Segundo Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, olha só, nós cremos então que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, essa é outra convicção que nós temos. Não tem como eu ser cristão, apesar de eu já ter visto muitas
pessoas que se dizem cristãs, não acreditar em muitos escritos da Bíblia. Falam assim, nisso aqui eu não acredito não. Talvez você já tenha visto também, né? Pessoas que falam, nisso aqui eu creio, mas já nisso aqui eu não creio não. Então tem pessoas que não têm essa convicção e não crê que toda a Bíblia é inspirada. Tem gente que discute isso até hoje. Que tem páginas, né, que tem partes da Bíblia que não foram inspiradas. Mas nós cremos que toda a Bíblia é inspirada por Deus. E outra convicção de fé é que nós temos que termos uma vida de pureza e santificação no Espírito Santo. Efésios 5:1. A partir de Efésios, né, capítulo 5, vai falar sobre o fruto, né, da luz e as obras das trevas. Vai falar justamente sobre a pureza e santificação do Espírito Santo. Vai dizer assim, versículo 3, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês. Olha só o que Paulo está dizendo. Como convém a santos. Olha só, então que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém, pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria têm herança no reino de Cristo e de Deus. Então, olha só, nós cremos que um cristão precisa de uma vida pura e ser santificado no Espírito de Deus. São fundamentos também da nossa fé. E o último ponto é que Jesus Cristo voltará e reinará para sempre. Né? Essa, eu creio que deve ser a nossa maior convicção, é que Ele vai voltar. Porque se nós não cremos nisso, nós não temos esperança. Nós não temos esperança de dias melhores. 1 Tessalonicenses 4,16. Diz assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, olha só, Ele vai voltar, e aqueles que estiverem, né, mortos ressuscitarão, depois nós, os vivos também, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras, como eu disse, né? O Evangelho são o quê? Boas novas, né? Boas notícias. Olha só o que Paulo está falando. Então, portanto, consolem uns aos outros com essas palavras, ou seja, levem essa boa notícia. Ou seja, uma notícia de esperança. O Evangelho é isso, é uma notícia de uma esperança. De uma boa notícia. Que Cristo vai voltar. E tudo isso aqui passará, essa dor, esse coronavírus aí vai passar, essa doença maligna, né? Vai passar. O câncer, essa doença maligna vai passar. Tudo isso vai passar. E talvez nós não vamos ver isso nessa terra. E provavelmente não iremos ver todas essas doenças serem cessadas. Porém, a nossa esperança é justamente na eternidade com Cristo Jesus. No mundo nós teremos aflição. Mas nós devemos termos bom ânimo. Tende bom ânimo quando passardes por provações, porque a nossa provação produz em nós um eterno peso de glória. E nós vamos crescendo de glória em glória, à semelhança de Cristo Jesus. E essa deve ser a nossa fé. E agora, para encerrar aí, nós vou deixar uma tarefinha, né? Agora eu vou perguntar quem fez a tarefa semana passada. Então, é verdade, Então, olha só, aqui vai ficar então para a gente ler esses textos abaixo e classificar de modo temático, né? Aqui tem bastante passagem, né? Se nós formos pegar todos, né? A gente vai se alongar muito. Mas só que então, essa é a tarefa, e depois de nós classificarmos aqui, né, leia os textos abaixo, classifique-os de modo temático. Então você vai ler e vai por alguns temas, né? Como nós vimos, né? Para ajudar vocês, tipo assim, ali no capítulo 31, né, na página 31, quer dizer, nós vamos ver então que ali tem alguns temas, né, que fidelidade, justiça, reconciliação, divisões, reconciliação. Então você vai ler esses textos e vai dar um tema, né?
O que está falando? Sobre família, sobre amor, sobre obediência, sobre vida no Espírito, né? Eu já coloquei algumas aqui, já coloquei todos, então, vida conjugal, família, sobre imoralidade, amor fraternal, e depois você vai responder se esses temas eles podem ser aplicados no contexto de pequenos grupos, né? Como que nós estamos, né, hoje está em um grupo até um pouquinho maior, será que esses temas podem ser aplicados no nosso grupo? Então, nós vamos ler, né, fica de tarefinha, então vamos ler na semana e responder isso que nós estudamos. E vamos meditar também nesses estudos, né? Vamos aprender mais, se aprofundar, pesquisar mais, porque isso vai nos dar realmente, assim, nós vamos sair do leite, né, que Paulo fala, né, que quando nós apenas estamos talvez no leite espiritual, ainda nós não crescemos, nós não avançamos, nós precisamos de uma comida mais sólida, né, traz um arroz, um feijão, uma bisteca, vamos crescer, né, já está quase na hora do almoço, domingo, né, uma feijoada, né, ali vamos crescer também em fé, não só crescer, né, não só crescer para os lados igual eu estou crescendo, né, depois que eu casei, que só come, né, que a gente come demais, expandir também na fé, né, gente, vamos também crescer, só 15 quilos depois que eu casei, mas agora vamos recuperar isso, né? Mas assim, para a gente entender, nós precisamos também crescer na nossa fé, né, irmãos? Precisamos crescer realmente, aprender mais da palavra do Senhor, termos amor pela palavra, desvendar aquilo que está oculto aos nossos olhos, talvez quando nós olhamos. Nós precisamos, compre bons comentários bíblicos, né, pastor? Bons comentários bíblicos, né, de homens também que são homens de Deus. Compre livros que vão trazer exposições bíblicas para aprender cada dia mais, aprofundar a nossa fé. Isso vai trazer enriquecimento para nós. Né? Nós temos, né, nossas escolas, nós vemos que cada ano você está aprendendo coisa nova. Né? Você sai do ensino fundamental, você vai para o médio, depois vai para o terceiro ano, né, que é a faculdade, o ensino superior, depois tem pós-graduação, depois tem MBA, tem mestrado, doutorado, nunca para de estudar. Na vida cristã não é diferente, a gente tem que estar sempre aprendendo, sempre crescendo. Sempre desenvolvendo. E isso vai enriquecer nós, apenas nós. Nós mesmos vamos sermos mais ricos daquilo que realmente é importante. Né? Que não é a riqueza que, né, como o ouro, né, que a traça e a ferrugem vão destruir. Né? Mas só que esse enriquecimento é eterno. Né? Nós vamos estarmos levando para a eternidade. Então, nós precisamos aprender mais. Então, aqui, ó, nesse segundo ponto, aqui na página 32, o que vocês colocaram? Aqui nesse textinho que nós lemos. O que você colocou, Eliezer? Não anotou? Se anota, aperta o... Ô, irmã Rosa, o que você anotou? Não anotou? Tá assim. Irmã Cida anotou alguma coisa, irmã Cida? Também não? Ei, pastor, você falou para me perguntar se o povo anotou, tá vendo? Ninguém anotou nada. Quem? O Eli anotou? Também não? Mas anota, hein, gente. Vai ficar de tarefa aí também, para vocês anotarem, hein? Beleza? Já está claro, né? Eu coloquei aqui, é um anunciador do evangelho, sensível à voz de Deus, onde perseguidor é perseguido, um judeu zeloso e fiel, separado por Deus, chamado pela graça do Senhor Jesus, missionário de gentios e um homem audacioso, que independente de aprovação de qualquer pessoa, foi aprovado por Deus, né? Amém, pastor. Pelo menos o pastor fez, né, gente? Se o pastor não fizer, aí nós estamos desandados, né? Então, vai ficar essa tarefinha pra gente, tá bom? Então, semana que vem, vai ter essa tarefinha aí. Vamos fazer, gente. Vamos crescer como um grupo. Vamos trabalhar junto. Né? A gente tá todo domingo aqui. Nós não estamos aqui, igual como eu falo, só apenas para ouvir. Eu sou apenas um facilitador aqui, mas nós temos que desenvolver. Nós somos um pequeno grupo aqui. Vamos desenvolver, vamos estudar, vamos aprender.
Vamos estar numa caminhada juntos. Se tiver dúvida, né, chega, pergunta para o pastor, para mim, ou para o Lier, ou para qualquer irmão. Conversem entre os outros, isso aqui é para isso. Esse grupo é para a gente crescer realmente, aprender mais da palavra. Como eu aprendo todo dia, quando eu leio isso aqui, quantas coisas que eu não aprendi nova aqui. Né? Às vezes a gente vem aqui, né, domingo, acha que o pregador, o pastor, sabe tudo, nada. Isso aqui eu aprendi tudo também lendo agora. Né? Então, a gente tem que aprender e ser ensinável e ensinar também, né? Ser ensinável. Conversar uns com os outros e que esse grupo seja realmente para isso, para crescimento, né? Que nós vamos crescermos juntos. E como aqui nós somos poucas pessoas, nós podemos também sentar apesar, né, do corona, mas conversa um com o outro, né? Senta um pouquinho distante, ó, o que você anotou aí? Eu quero saber o que você está anotando, o que você aprendeu, qual que é o seu olhar, como nós já vimos aqui, né? Que até os apóstolos tiveram visões diferentes, né? Até eles escreveram, né? Os evangelistas escreveram coisas diferentes. Porque nós também temos visões diferentes. E é interessante nós aprendermos com cada um, com cada visão. Amém? Então, vai ficar essa tarefinha aí pra gente. Quem que anotou essa tarefinha da semana passada? Alguém fez? Alguém fez? Irmã Beth, você fez, irmã? Não? Você fez, Eliezer? Irmão Eli, você fez? Irmão Eli? Não? Então, pessoal, vamos fazer, vamos se cobrar um pouco mais para a gente estar fazendo, para a gente estar aprendendo, né? Para a gente estar desenvolvendo, crescendo em Cristo, amém? Vamos orar então para encerrar. Semana que vem estamos juntos novamente, hoje às 7 horas, né, o culto, também aqui à noite, né, presencial também e online. E que nós estejamos unidos, né, como um corpo em Cristo Jesus. Pai querido, Pai amado, graças te damos por esta manhã de ensino e aprendizado que nós tivemos, ó Pai. Como é bom aprender da Tua palavra, ó Deus. Como é bom aprender, se aprofundar mais, ó Deus, nos tesouros que há escondido, que muitas vezes nós não olhamos, nós não nos atentamos, ó Pai. E que nós venhamos buscarmos realmente uma profundidade bíblica, ó Pai. Uma profundidade para nós termos fundamentos, ó Pai, para que nossa fé seja fundamentada. E que nós tenhamos convicções certas, ó Pai. Que nós não venhamos ter uma fé duvidante, ó Pai, uma fé oscilosa, mas que nós venhamos termos realmente convicção na fé no Senhor, ó Pai. Que nós vamos crescermos dia após dia, ó Pai. Que nós possamos nos reunirmos, compartilharmos a Tua palavra, ó Pai, e aprendermos uns com os outros. Essa é a nossa oração. Amém, ó Pai.